Olá, você que já é a nossa companhia certa no Mentes ao Avesso. Estamos novamente aqui juntos, hoje com uma convidada que promete fazer desse programa um programa que vai ser uma aula. Então, fica aí que a gente já volta rapidinho. Aguenta aí, deixa só rodar essa vinheta que a gente já conversa com ela. Então, hoje eu converso com Rita Salesi, mãe de 2 filhas, uma advogada e uma médica, casada com o Dr. Ronaldo, mora em Linhares, empresária do segmento da moda, formada em pedagogia. No meio dessa crise da pandemia, se reinventou e foi fazer filosofia. É uma história que eu tô louca para contar, porque pelo pouquinho que a gente conversou aqui antes do início da gravação, no nosso esquenta aqui, eu já vi que eu vou conversar com uma mulher inteligentíssima, culta, e vai ser um prazer. Rita, eu quero muito agradecer a sua presença. Eu que agradeço. É um prazer enorme. É muito bom a gente conversar com pessoas que trazem conhecimento, que enriquecem a gente com informações, que trazem não somente para quem está entrevistando, mas para o público que está em casa. E é essa a nossa responsabilidade, é esse o compromisso que o programa tem, de trazer entretenimento, informação, mas cultura. A gente sente que cada vez mais a gente está se distanciando da cultura. Um pouco que você falou, né? A gente entra nas redes sociais hoje, eu também tenho essa sensação. Que nervoso que me dá de vez em quando eu entro e leio nada. Sabe quando você lê tudo e você lê nada? Mas a gente vai falar sobre isso. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Quero saber de você, de onde você veio, filha de quem? Quantos irmãos, como que você veio parar em Linhares, conta a tua vida pra gente, porque o público quer saber quem é a Rita, que é envolvida em projetos sociais no Hospital Rio Doce, já há mais de 30 anos, né? Dentro de um projeto lá que envolve a maternidade, não é isso? Você também esteve 8 anos ligada no projeto Rainha do Cacau. Então tem tanta coisa aí que eu não quero ter que contar, né? É preciso que você conte, porque aí vai ficar muito mais bonito ouvir de você do que de mim. Então conta pra gente. Então, Jaque, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar podendo falar um pouco daquilo que eu penso. Porque hoje, ou você está na mídia diretamente, ou quando você escolhe, eu não vou dizer reclusão, porque eu sou uma pessoa bem pública, eu trabalho no comércio, eu tenho um CNPJ de 30 anos, isso aí já faz uma diferença enorme, mas às vezes você não é bem interpretado naquilo que você pensa. Então você ter uma oportunidade de estar expondo o seu conhecimento, a minha forma de educar meus filhos, por que foi escolhidos dessa forma, eu acho isso muito importante. Então, eu sou filha de uma família de 8 irmãos. Meu pai, seu Olívio, também bem conhecido, Olívio Salesi, minha mãe, Dona Irene, uma pessoa fantástica, uma mulher que eu acho que essa correria pelo saber, essa coisa foi herdada da minha mãe, uma mulher que teve 10 gravidez, criou 8 filhos e depois ainda foi fazer ensino médio. E não foi ensino médio nesse EJA que hoje tem, né, que você vai e faz em casa, não, ela queria aquele que ia todo dia para a escola, contra todas as lutas. Aquele presencial, né? Então, minha mãe, hoje ela fala assim que o único arrependimento dela foi não ter feito inglês. Minha mãe tem 84 anos. Que coisa linda. Então, sabe, eu acho que isso tudo você nasce, você herda, né? Você traz com você. Então, eu sou de uma família que a maioria das minhas irmãs são professoras, porque da minha idade para frente, todo mundo
o máximo que você conseguia ser fazer um curso para professora, né? Poucas pessoas almejavam estudar mais, fazer um curso de línguas, poucas pessoas. Então, só aquelas mesmo que olhavam para trás assim e falavam, poxa, minha mãe fez, eu também vou fazer. Então, eu venho de uma geração que, se você não casasse com 22 anos, você já estava aniquilada. E eu fiz uma opção por estudar, porque eu sempre gostei. É o que eu estava te falando. As pessoas assim, elas nascem assim. Uhum. Então, eu desde muito nova sou filha do meio. A filha do meio sofre dos dois lados, né? A pressão da mais velha, que é mais velha, do mais novo, porque é o mais novo. Então, eu acho que isso fez a minha potência de agir maior do que eu imaginei que eu fosse ter. E a pedagogia veio Sim. na sua vida antes do casamento ou depois? Antes, bem antes. Que, na verdade, é o que eu tinha aqui em Linhares para fazer. É o que eu tinha. Minhas irmãs saíram para estudar, meu pai não deixava, a gente não saía para estudar naquela época. Então, veio o curso de pedagogia para cá, então foi onde eu falei, poxa, eu consegui unir duas coisas que eu adoro, que era a psicologia e a filosofia. Porque na nossa época, eu estudei teologia na faculdade, estudei filosofia e estudei psicologia. Então, é uma coisa assim, que eu falei, nossa, eu amo isso aqui. Só que também, eu sempre fui uma pessoa assim, não, eu não vou dar aula. Eu fui fazer um estágio um dia numa escola aí eu entrei na sala de aula, eu era bancária já nessa época. Aí eu entrei na sala de aula para dar aula, fiquei um dia, planejei, aí um menino assim, escola pública, né? Aí um rapazinho sentado na frente falou assim, professora, por que nós temos RH positivo e RH negativo? Eu olhei para a carinha dele assim, eu não sabia responder, Jaque. Terminou o intervalo daquela aula, eu saí, entreguei a pauta para o coordenador, falou, eu não posso dar aula. Mas, Rita, é só você preparar, você vem, eles não... Eu falei, não, eu não posso dar aula. A minha responsabilidade tinha que ser muito grande, né? Muito grande. Eu falei, é muito maior do que isso. Então, a partir daí, eu fiquei pensando assim, cara, tudo que você faz na sua vida tem que ser com responsabilidade. É porque o conhecer, o saber... É muito importante. É muito importante. Você, hoje, eu vejo os professores, os que se formam, os que vão para uma sala de aula, às vezes só pelo financeiro, ou às vezes pela oportunidade que tem. Aqui só tem pedagogia, aqui só tem letras, eu faço isso e vou dar aula, para mim tá bom. Só que a responsabilidade disso é muito grande. Sim. É muito grande, porque você não está formando alunos, você não está só formando, você está formando seres humanos. E essa responsabilidade é muito grande. Sim. É muito grande. Então, eu sempre tive essa preocupação na minha vida. E isso eu trouxe da minha família, da minha mãe, que foi uma pessoa assim, que batalhou bastante para criar aquele monte de filho, em uma família machista, num pai machista, e criar 6 mulheres não é fácil. E conseguir manter todo mundo ali. E uma que decide estudar primeiro antes de se casar. Não, então, todas nós. Isso aí, isso na minha família tinha que ser. Abusadas, né? Abusadas. Todas, né? Abusadas. Todas nós fizemos faculdade antes Na verdade, casar lá em casa era uma coisa assim, que hoje eu falo com as minhas filhas, e tem gente que fala, que absurdo, Rita. Casar, eu acho que tem que ser a última opção. Não tem nem que ser opção. Eu acho que tem que ser uma coisa que acontece na sua vida. Você encontrar uma pessoa bacana. Se você encontrar uma pessoa bacana. Se você não encontrar, cara, vai viver sozinho, você tem uma vida. E a vida, ela é para ser vivida, ela não é para ser só partilhada. Mas aí tem um ponto curioso, que o que eu tenho observado em relação ao ser humano? As pessoas não vivem a vida porque elas querem viver a vida da forma que faz elas felizes. Elas vivem uma vida que faz... viver a vida para fazer o outro perceber que a vida que eles estão vivendo é uma vida modelo, certinha, bonitinha, tudo encaixado, conforme manda alguma coisa. E essa alguma coisa que eu não consigo entender o que é. Né? Sabe o que é isso? Que modelo é esse? Então, eu acho isso que eu te falei no começo da nossa conversa, as pessoas trazem com elas essas concorvas, sabe? A gente nasce camelo. Como Nietzsche diria, a gente nasce camelo. Exatamente. Então você nasce cheio de preconceitos, cheio de... Olha, quando eu era criança não podia abrir a Bíblia, porque a Bíblia não se tocava. Então você vem trazendo essa historicidade atrás de você, que você não... É muito difícil você quebrar isso. É muito difícil você quebrar o tabu da sua casa, o preconceito da sua casa. Por isso que a gente vê um mundo hoje tão intolerante. Sim.
A gente, em pleno século XXI, você ainda vê gente falando assim, fulano tem o cabelo pichain. Que cabelo pichain? Teu cabelo que nasceu. É verdade. Entendeu? Hoje ainda você vê gente falando assim, nossa, fulano negro casou com aquela branca. Ué? Segura nesse ponto aí que a gente vai falar sobre isso no segundo bloco. Gente, a gente volta já já no segundo bloco conversando com Rita Salesi sobre vários assuntos e esse ponto que ela está falando agora que é fundamental para esse momento crítico que o mundo vive. Preconceito e essas diferenças que a gente não consegue aceitar na vida, na sociedade e que nos faz cada vez mais distantes um do outro. Até já. No bloco anterior, a gente falava sobre preconceito. Imagina a gente viver em 2021 e a gente ainda ter que ouvir que o cabelo de fulano é pichain. Gente, é vergonhoso. É vergonhoso. Eu, quando olho uma situação, e eu vivi isso há 2 semanas, eu estava em São Paulo em uma reunião e adorei a postura, não vou citar nomes, porque por um acaso... É uma reunião onde a gente estava no escritório de um apresentador bem conhecido e chegaram 2 pessoas e querendo ser engraçadinho, ele fez uma piada e disse o que faz o Brasil diferente é essa mulherada, né, que a gente tem, cada nega bonita, né? Tem umas pretas que são lindas, né? As pretas, mas no sentido bem pejorativo. Aquilo me causou um mal-estar muito grande. Éramos 8 pessoas. E o apresentador que estava recepcionando a todos nós, o diretor principal dele, é casado com uma negra. E aí o que ele fez? Ele falou, você me faz uma gentileza? Eu vou te pedir um favor. A gente iria para a segunda parte da reunião agora, né? A gente estava costurando aqui um negócio que a gente possivelmente estava prestes a fechar. Eu quero convidar a você a sair do meu escritório, porque eu não me submeto e não posso me imaginar fazendo negócios com um homem asqueroso, preconceituoso, pequeno, ridículo, imbecil como você. Rita, ficamos todos... Mas assim, é bom viver para ver alguém tomar uma atitude dessa. E aí ele terminou dizendo o seguinte, o meu braço direito, que é esse fulano de tal, é casado com uma negra linda, linda, que eu tenho orgulho de ser amigo pessoal e eu tenho vergonha de ter pensado um dia em fazer negócio com você. Quer dizer, graças a Deus que nós temos figuras como esse ser humano e que pena que nós ainda temos preconceito de cor, de raça, de orientação sexual, de toda... Classe social. De classe social. Num país onde 1% da população só é bem servido. Né? Eu que faço esse programa, às vezes eu tenho que ter a classificação de quem é a Rita. Né? É verdade. A Rita é o quê? Empresária. A Rita é o quê? Pedagoga. A Rita é estudante de filosofia. Eu tenho que te dar um título. Exatamente. Né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde as pessoas estão... Não pode ser ela. Você não pode ser só a Jaque. Eu não posso ser só a Rita. E eu acabei de falar isso antes de dar a entrevista. A Rita é Rita, ponto. Sou. Não me interessa. Não agrada todo mundo, A mas Rita também é a Rita. não estou aqui para agradar ninguém. Entendeu? A Rita aí. é a Rita. Porque o que me interessa é saber que a Rita faz um trabalho social maravilhoso, que contribui para transformar a vida de várias pessoas, de várias mães, que dá
vida da forma para várias crianças que estão sendo parte daquele núcleo ali onde ela faz o seu trabalho social dignamente, de forma impecável. É isso para mim que faz a diferença. Não me importa se você é a empresária, se você é engenheira, se você é a médica, se você é advogada. É isso que eu acho que está faltando. E é nesse ponto que eu queria entrar com você agora. Quando você, no meio dessa pandemia, se viu, a empresária Rita, segmento modas, vou fazer filosofia. O que deu na tua cabeça? Olha, na faculdade eu tinha um professor de filosofia fantástico. E é o que eu te falei, você não nasce, você não se descobre, você nasce assim. Você já vê desde muito cedo o mundo de uma forma totalmente diferente. Quando eu era criança, eu detesto Natal. Me desculpe os comerciantes amigos, eles sabem que eu participo do sindicato, eu detesto Natal. Por quê? Porque eu acho que é uma forma que o comércio criou para criar um mal-estar muito grande, eu acho, entre as pessoas. Porque eu lembro quando eu era criança que minha mãe estava envolvida em cozinhar e fazer, e eu morava, logo que eu cheguei em Linhares só tinha 2 bairros, Araçá e o centro. Eu morava no Araçá, e ali tem toda aquela periferia, né, de aviso, de gente com uma classe social muito inferior à da gente. Aquilo já que eu morria, de saber que eu tinha tanta coisa dentro da minha casa, brinquedos debaixo da árvore e não tinha nada. Eu me recusava. Aquilo ali é irritante para mim até hoje. Então, não é uma coisa que você... Eu acho que você nasce com essa visão crítica da vida, com essa... É o que diria minha filha mais nova, o capitalismo está falido, né? O capitalismo é uma coisa... Hoje, os governantes eles têm que inventar uma nova forma de governo, de vida, para poder, pelo menos, diminuir essa desigualdade social. Porque você ir no supermercado, onde a carne custa R$50, onde o frango passou para 25, nós não estamos fazendo nada. A vida não está valendo, não. Não está valendo, porque se antes você não podia comer carne, agora você não pode comer nem o frango e nem o ovo, poxa, por que a maioria tem que ficar sem comer? Então, eu acho que o capitalismo faliu, e a gente tem que reinventar, tem que criar uma forma nova, sabe, de economia, para que as pessoas dividissem. Aí você vai ouvir a maioria das pessoas muito próximas de você falar assim, mas não é todo mundo que trabalha não, Rita, tem gente aí que não trabalha, que não trabalha igual você, não trabalha igual seu marido. Tá, não trabalha e de repente porque não tem oportunidade. Eu acho assim, essa é a minha opinião. Se a gente tivesse, desde muito cedo, umas escolas mais críticas, com um pensamento crítico voltado para as crianças, onde elas pudessem realmente enxergar que aquilo ali não é condição de vida, porque já que eu falo para você, eu acho que a maioria não sabe nem que eles podem ser diferentes daquilo. Sabe, a maioria, elas se sustentam numa Bolsa Família e acham que aquilo ali é o suficiente. Elas não conseguem vislumbrar uma vida diferente dessa. Porque se você fala assim, mas esses dias eu cheguei na minha loja, tinha um senhor dormindo do lado de fora ali da loja. Isso já era 10 horas da manhã. Aí eu cheguei e falei assim, moço, você não pode ficar aqui não, porque aqui é onde entra a mercadoria. Ele acordou muito gentil, falou assim, não, eu já estou saindo. Eu falei, mas vem cá, você está acordando muito tarde, hein? Eu falei com ele, 10 horas, eu estou acordada desde as 6. Aí ele virou para mim e falou assim, mas eu não tinha nada para fazer antes disso. Entendeu? Então, eu acho assim, o ser humano tem que voltar a ser ser humano. Ele esqueceu disso. Então, a gente vive num mundo tecnológico muito grande, a gente vive numa era onde a inteligência artificial, todo mundo acha que vai dominar, tomara que não, porque se a inteligência artificial dominar o mundo, a primeira coisa que ela vai extinguir é o ser humano. Porque a inteligência artificial, ela é razão. Quem é que está destruindo o planeta? O ser humano. Então, vamos liquidar o ser humano. Então, tomara que a inteligência artificial não sobreponha o homem. Mas se desde o começo você tivesse uma escola crítica onde as pessoas pudessem aumentar a potência de agir, falar assim, não, de repente eu não vou ficar só aqui, eu consigo fazer alguma outra coisa. Eu com 7, 8 anos, eu vendia vestidinho de boneca na porta da escola, porque minha mãe era costureira, pegava os restinhos lá e fazia, porque não tinha Barbie com roupa. E eu via naquilo ali um jeito de ganhar um dinheiro. Eu era novinha, 7, 8 anos, e eu fazia as roupinhas de noiva e vendia na porta da escola. Então eu acho que é isso.
Mas é o que eu te falo, eu nasci assim, mas se você desenvolvesse esse senso crítico nas pessoas, elas também não seriam assim? A potência de agir dela não seria diferente? Mas as famílias, elas se preocupam muito em passar essa moralidade, essa historicidade, essa genética social que vem trazendo, você vai crescer, você vai ser assim. De valores. De valores que nem sempre são os valores que eu quero para a minha vida. Então, Rita, no próximo bloco, a gente vai falar sobre que valores são esses que a nossa sociedade atual vem passando para essa geração, que tem transformado a cabeça dessa geração de hoje, uma geração tão confusa, uma geração tão perdida. A gente já volta. Até já. Para você que ligou agora na Rede Sim, bate-papo muito bacana com Rita Salesi, e a gente vem falando sobre inteligência artificial, a gente vem falando sobre a interferência que a geração nova vem recebendo com essa impregnação de informações de todos os lados e esses valores. Que valores são esses que a gente tem que, na verdade, impor? É impor a palavra certa, na sua opinião? Quando você pensa pelo lado da filosofia? Não. Não, né? É descobrir. É descobrir, né? Aí você estaria bem Sócrates fazendo a maêutica, né? Eu te dou a informação e busco de você o que você tem que me dar de volta. Eu acho que esse é o caminho. É você quer fazer o ser humano crescer, deixa ele ser o que ele é. Hoje a gente tem um problema seríssimo no judiciário, com os juízes, porque eu acredito, na minha ignorância judiciária, que eles não conseguem dar uma sentença simplesmente pela lei, porque ele traz a historicidade dele, ele traz nas costas dele tudo que ele aprendeu na vida dele. Se ele veio de uma família repressora, se ele veio de uma família preconceituosa, ou se ele veio de uma família liberal demais, ele traz isso com ele. Então, ele julgar pela luz da lei, sem essa historicidade, eu acho muito difícil. Mas você acha que tem um pouco da interferência da filosofia, tentar se desgarrar um pouco dessas pré-definições? A filosofia não tem pré-definições, né? A filosofia é filosofia, é o ato de você pensar e... Mas penso solto. Penso solto. Solto. A sua opinião não precisa ser igual a minha nunca. O amor para mim é o amor para mim. O amor para você é amor para você. O que é o amor, né? O que é o amor? Exatamente. É igual você, Deus. O que é Deus para mim? O que é Deus para você? Não é isso? Então, se você for para a luz de cada uma religião, você vai ter nomenclaturas diferentes para Deus, você vai ter histórias diferentes. Você vai lá no Gênesis, quando você pegar, que você abre a Bíblia, no Gênesis você vai ver Adão e Eva que cometeram o pecado, Aí esses dias um amigo meu falou assim comigo, então você acha que Adão e Eva não pecaram? Eu falei, não, eles só tiveram insight, nós somos todos criados para ser animais. Cada animal com a sua característica. E o ser humano, ele tem a característica do raciocínio, que difere ele dos outros animais. Os outros ficavam pastando, estou no paraíso. E o ser humano também estava pastando. Aí ele foi e falou assim, não. Um belo dia ele falou, por que eu tenho que comer a erva que está aqui no chão se tem a fruta lá que era mais bonita? Aí puseram a culpa na serpente, porque alguém tem que ser culpado. Lógico. Alguém tem que ter um vilão. Tem que ter um vilão, botaram a culpa na serpente. A mulher que é mais... Teve um insight, foi da mulher, ela foi lá, arrancou a maçã, falou, não, Adão, vamos comer aqui. Aí, pelo Gênesis, pela Bíblia, você perdeu o paraíso. Você não perdeu o paraíso, você perdeu a comodidade, você saiu da zona de conforto. Porque a partir daí, eles se viram nus e teriam que se vestir. Eles perceberam que era através disso aí que eles iam reproduzir, que iam crescer, crescendo, eles iam ter uma vida mais dura, porque vem filho, vem tudo. Sim. Não iam continuar só pastando. Eu acho que é isso que o ser humano tem que buscar na vida dele, parar de pastar,
Sabe, tem esses Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, pensar criticamente, olhar Mas as fora da caixinha. Não querem sair da zona de conforto porque é muito mais fácil eu olhar para a vida da Rita e falar, eu quero o que a Rita tem, do que eu correr atrás para eu construir a vida que me faz bem, que vai me trazer para a felicidade e me tirar da minha zona de conforto. Porque o que está matando a humanidade? Poder. Poder. O poder. Né? Eu fui 30 anos pertencente a um grupo grande de comunicação. E eu vivia brincando e dizia o seguinte, um belo dia um diretor novo chegou, de um grupo americano, eu trabalhava nas organizações Globo, e as nossas salas de diretores era uma sala grande, e quanto mais alto o seu nível, maior a metragem da tua sala. E aí um belo dia, esse diretor chegou. Mas é assim na vida toda, né? Quanto maior seu nível, maior. Ele mediu a minha sala em passos. Eu falei, cara, desculpa, o que você está fazendo? Eu quero saber por que a tua sala é maior do que a minha. E por que a tua cadeira tem pé cromado e a minha não tem? Eu falei, olha, desculpa, eu não estou entendendo a sua pergunta. 2, eu não vou perder o meu tempo nem em tentar entender a sua pergunta. E acho que você deveria ter entrado nessa empresa com uma outra postura. Porque quando eu entrei aqui, que foi há muito tempo atrás, como câmera, por acaso hoje eu sou diretora, eu entrei com a intenção de aprender, de multiplicar, de compartilhar conhecimento. Eu nunca fui em medir sala de ninguém com passos para saber se ele era maior ou menor em prestígio, em poder, em liderança, do que eu. Não, porque tem que ser igual. Eu falei, não tem que ser igual. Ninguém é igual. Melhor que fosse igual, para todo mundo. Né? Sim, mas assim, ninguém é igual. A minha poderia ser desse tamanhozinho e eu estaria feliz com essa sala desse tamanho. Porque não é a sala que faz o profissional. É o profissional que faz o seu ambiente. Ô Jaque, quando as pessoas tomarem consciência de que a gente não é nada, que essa vida é uma passagem. E a gente não leva nada, para onde? Rita. Ninguém sabe se existe alguma coisa depois disso também. Ninguém voltou. Tem atrás daquele muro ali? Nada. Ninguém sabe. Então, enquanto as pessoas não se preocuparem em viver o hoje, o agora, bem, para que essa vida seja longa. A vida longa que eu digo, ela pode durar 30 anos, mas que seja uma vida bem vivida de 30 anos. Sim. Agora, se você vive 80 anos, mas se você passou 70 correndo atrás, medindo o passo da sala dos outros, não valeu nem um dia dessa não vida sua. Absolutamente não, nada. Foi seu tempo que foi jogado fora. Então, a partir do momento que as pessoas, elas aprenderem que a gente vai chegar no fim. Epicuro fala que a morte não pertence ao vivo porque ele está vivo. E depois que ele está morto também não pertence a ele porque ele já morreu. Já morreu. E depois da morte não tem nada. Então, enquanto as pessoas não tiverem essa consciência, eu não vou te tratar bem. O negro vai ser massacrado, o homossexual vai ser menosprezado, porque ele escolheu. Quem escolhe ser nada? Você nasce assim, é o que eu te falei. O filósofo nasce filósofo, o branco nasce branco, o negro nasce negro. E não há tratamento para o negro, não há tratamento para o homossexual, não há tratamento para ninguém. E aonde que isso aí vai? Não há doença, não há porque não há nada diferença. Disso. Aonde isso aí vai mudar? Quando desde que eu te falei, eu volto lá na escola crítica, desde a criancinha. Quando isso aí acabar, quando você tiver uma escola de base séria, não só para dar comida e trocar fralda, desde o começo. Sim. As prefeituras se preocuparem com isso, os governantes se preocuparem com isso, de fazer. Mas ninguém quer. Quem quer senso crítico? Quem é que é a pessoa pensando? Ninguém quer a pessoa pensando. Eles não querem. Eles querem pessoas que você dá R$300 por mês, está resolvido. Um vale gás,
tô resolvido. Um leitinho, tô resolvido. Aí... 2 filhos, 2 loas. R$2.000 por mês. Então enquanto tiver isso nada aí, nós não vamos sair, o mundo não vai sair disso. E aí, curioso, eu tive há 4 anos na Croácia. Um país que recente, né, tem 82, sofreu uma guerra, uma mudança. Exatamente. Sofreram. Se você vir como que aquele povo se comporta, é impressionante. Educação, cultura, eles compram livro, eles não compram roupa. Eu tive uma professora que falou isso comigo uma vez, ela é de psicologia geral, e ela era da Alemanha. Aí ela dizia para mim assim, eu fico impressionada com o brasileiro, ela falava, porque aqui eles não saem de casa com a roupa repetida. Lá a gente não passa uma semana sem comprar um livro. Impressionante. A gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente vai falar sobre essa vivência que eu tive na Croácia. A gente já volta, já, com Rita Salesi, nesse programa especialíssimo de hoje, Mentes ao Avesso, você que está ligado aqui na Rede Sim. Até já. Olha, Rita, a minha mãe dizia que eu tinha um grande defeito, que quando eu gostava de algo, ficava assim muito estampado na minha cara. E eu tô amando conversar com você, porque você é muito inteligente, muito. E você tem uma espontaneidade, a forma como você coloca, a forma como você se coloca. Então, voltando lá ao exemplo lá da Croácia, então eu ouvi de 2 pessoas lá, aqui a gente compra o que a gente precisa. Então eu tenho um par de tênis, eu tenho um par de botas, eu tenho 2 blusas, eu tenho 2 calças. E no mais, a gente quer conhecimento. A gente compra livros no cepo. A gente quer se engrandecer o tempo inteiro, porque o que a gente tem para deixar para os nossos filhos e para as próximas gerações, o nosso grande legado é a cultura e a informação. O dia que eu ouvir isso de um brasileiro, eu acho que eu vou chorar uma semana. Não, mas a gente não pode generalizar, não. Eu não generalizo, mas eu te confesso, eu ouvi pouquíssimas vezes isso. Olha, Jaque, eu vou te dar um exemplo que aconteceu na minha família. Nós somos uma família que todo mundo lê muito. Mas você é uma exceção. Aí então desde muito pequena, minhas filhas, a gente introduz na leitura como você ensina a andar de bicicleta, como você ensina a primeira refeição. A gente introduz na leitura. Então, umas mais fáceis, eu tive uma mais fácil de introduzir, tive uma que é muito parecida comigo também, essa que faz direito. Ela não é advogada ainda, ela faz direito, mas é uma pessoa fantástica, de uma cabeça enorme. Ela foi mais difícil, porque ela também, por saber sempre o que ela quis, desde muito novinha, desde bebê, era mais difícil. E eu tentava introduzir ela como a outra na leitura e ela era mais resistente. Aí eu falei, não, então eu vou ter que arrumar. Isso fica até assim, de conselho para quem tem os filhos em casa que não gosta de ler. Aí eu falava assim, não, então eu vou fazer o seguinte, cada livro que você lê e você me contar como é que foi o livro, você vai ganhar X. Aí pronto, o instinto dela... O X era... Podia ser qualquer coisa. Hoje ela é uma devoradora de livros. Lógico, eu tive que descobrir. O veio, como ela era mais lúdica, eu comecei com histórias mais lúdicas, passei para as princesinhas, das princesinhas eu fui crescendo, fui tirando as gravuras dos livros, fui tirando, e hoje minha filha, nessa pandemia, ela ficou 1 ano aqui comigo, eu acho que eu comprei uns 150 livros para ela. 1 ano? Todo. Ela leu todos, ela lê tudo. Ela é uma devoradora de livros. Então eu fico assim, eu dou isso sempre de exemplo, porque eu acho assim, que tem gente que fala assim, ai, mas minha filha não gosta de ler. Ninguém gosta de parar e ficar sentado. Então, mas eu não generalizo, mas aí eu volto lá no ponto que você falou da questão do Natal. Eu não gosto muito do Natal, porque eu acho que tem um ponto aí, enfim. Eu também sou uma pessoa que não estimula muito o Natal, porque eu acho que o conceito do Natal foi se perdendo ao longo do
tempo. O que é o Natal? Partimos daí. Então, O que é o Natal? eu não gostaria de definir o Natal para você, porque eu sei, nem eu. Né? Eu acho que o Natal tem que ser todo dia. Essa partilha. Natal para mim é o quê? É eu olhar para você dentro dos seus olhos e perguntar o seguinte: Rita, você está bem? Precisa de alguma coisa? Posso te ajudar? Isso é Natal. Meu ombro está aqui. Isso é Natal. Isso é Natal. Fazer esses trabalhos filantrópicos que nós fazemos, isso é Natal. Ter um projeto social que você se identifica, ajuda e não divulga, isso é Natal. Isso é Natal. Agora, eu tenho uma experiência porque eu atuo num projeto social onde vários artistas participam. E alguns artistas iam no início e a primeira coisa que eles faziam quando eles chegavam num lugar era uma selfie. E aí eu fui ficando muito incomodada com isso e pedi, me faz uma gentileza, não tire fotos. Ué, mas por quê? Eu falei, porque você veio aqui para ajudar ou você veio aqui para dizer que você ajuda? Porque vir aqui e tirar uma foto não me ajuda em absolutamente nada. É péssimo isso, né? Isso você expõe a criança, isso você expõe a dificuldade social que ela se encontra e você se divulga. Eu não quero você se divulgando com a tristeza alheia. Eu quero que você me ajude a ajudar essa comunidade a levantar socialmente o nível dela. Não é trazendo 1 quilo de arroz, não. É a gente trazendo um jeito de trazer cidadania para dentro dessa comunidade. Tem gente que não tem carteira de identidade, portanto, não tem certidão de nascimento. Então não existe. Né? Um determinado político, uma situação, virou para mim e falou, lógico que eu te ajudo. Quantas pessoas tem lá? 20 mil pessoas. Pô, lógico que eu te ajudo. Falei, maravilhoso. Ô, Jaque, se você ensinar o ser humano, desde criança, a ser solidário, a ser tolerante e a ler, você não vai ter problema nenhum. Você não vai precisar discutir aborto dentro de convenções. Por quê? Porque uma mulher esclarecida, ela não vai precisar fazer aborto. Ela vai tomar remédio, ela vai ter os filhos que ela quiser. Você não vai precisar tirar seu filho de porta de cadeia, porque um filho esclarecido, ele não vai fazer o que não é ético ou moral, dependendo do que ele acha que é ético e moral. Então, eu acho, se você pratica a tolerância, é que eu sempre digo, você não precisa amar ninguém, não. Você não precisa amar seu pai, sua mãe, você não precisa amar ninguém. Contanto que você tolere. Porque nem todo mundo que foi feito para ser amado por você. Agora, você tem que tolerar. Você tem que ter tolerância. Isso aí já é um respeito. E tem uma questão também, o ser humano, eu costumo dizer que são vários dominózinhos que se combinam. Nem todas as peças vão fazer o match. Não, claro que não. De repente eu não faço o match com você. Esses dias eu encontrei uma pessoa que falou assim, mas eu não consigo não gostar do meu pai. Eu falei, bem, depende de como seu pai foi pra você. Se ele não foi pai pra você, você pode tolerar ele, tudo como pai. Mas não precisa amar. Não precisa amar. Amar é diferente. O amor é puro. Sim. O amor é um sentimento livre. Mas ele tem que ser cultivado. Ele tem que ser verdadeiro. E não pode ser imposto. Não. Você é minha mãe, eu te amo. Você é meu pai, eu te amo. Ele é meu amigo, eu amo. Mas não é assim. Não. O amor é uma coisa de carne, de mate. Você chegou... Às vezes um estranho, você ama muito mais. E não tem explicação. Não tem. Porque não há definição para essas situações. Não Por que você ama fulano? Não tem explicação. Por que você se identifica com alguma coisa? Também não tem explicação. A verdade é, se você exercitar a tolerância, a solidariedade e a leitura, você já escolheu a pílula vermelha ou azul de Matrix. É você que vai escolher aonde você vai chegar ali. Se você quer a verdade ou você quer viver no mundo da selfie, do Instagram. Rita, se você tivesse que deixar, dentro de tanta coisa boa que você falou pra gente hoje, se você tiver que deixar uma mensagem, né, pra gente refletir, um ponto de reflexão, para todo mundo que está assistindo a gente, o que você falaria? Hoje, o que eu falaria, Rita, hoje, que as pessoas parassem e pensassem, só pensar. Assim, é praticar o ócio, que eu acho que às vezes as pessoas hoje, no mundo que nós vivemos, você não para praticar o ócio, porque é nesse momento que você vai se descobrir. Você vai se descobrir, você tem que parar e pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? A minha profissão é a profissão que eu quero?
Aonde eu moro aqui porque é bacana, porque isso aqui me traz socialmente um status, ou isso aqui eu não quero. Eu estou tendo um problema com um monte de funcionário, porque eu tenho que ter 5 funcionários aqui tomando conta da casa. Não, eu acho então que as pessoas parassem e voltassem para o eu interior dela. Que voltasse e pensasse assim, o que eu fiz da minha vida até aqui agora? Se você tem 10, se você tem 15, se você tem 60, com 80 anos. Nesse curso que eu faço, nós temos alunos de 80 anos fazendo filosofia. Porque para você fazer filosofia, nunca é tarde. Aí, filosofia é coisa de doido? Não, é você ter coragem de pensar. Aprender não tem idade. Não, não é nem aprender, é parar para pensar. Porque o ser humano não para pensar. Ele vive a vida, ele vai jogando a vida, vai desperdiçando a vida. E a vida é linda. Deus está contido em tudo que a gente tem. Em tudo, no ar que você respira, na sua casa, no animal, no seu colega, no seu irmão, nessa mesa, nessa situação. Deus está aqui, Deus é contido nisso. Sim. Então, você tem que aproveitar isso da melhor maneira possível. E como você vai tendo conhecimento disso? É o que eu te falei no começo. Tirando essas corcovas, virando uma pessoa nova e começando do zero, virando um bebê e começando do zero. Será que o que eu vivi até hoje... Poxa, a gente vê aí, gente, você vê jovens frustrados, você vê homossexuais frustrados dentro de casa, porque, ai, minha mãe não deixa o papai... Gente, pelo amor de Deus, sabe? São tirar essas corcovas e chegar em um ponto de esclarecimento que as pessoas têm que ter esse esclarecimento. Ela tem que saber o que eu sou. E o que eu sou, você lutar pelo que você é, não é fácil. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Aula gratuita, entrevista impressionante. Estou me sentindo privilegiadíssima por ter tido o prazer de entrevistar a Rita. Rita, eu que tenho o prazer de estar aqui. Nossa, eu estou muito feliz mesmo. O programa de hoje, eu estou com pena de terminar, pena. Porque eu estou numa felicidade enorme de ter tido a honra de conhecer você. Nossa. Muito obrigada, de verdade, por você ter aceitado o nosso convite. Me despeço de você, porque o nosso tempo acabou, felizmente. Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aí na nossa programação, pela Rede Sim. Obrigada imensamente pela audiência. O Mentes ao Avesso volta na semana que vem, com mais uma entrevista para vocês, e fiquem com Deus e lembre-se, quem não sonha, não realiza. Fiquem com Deus. Um abraço. Verdade. Tchau para vocês.